Hey everybody, welcome! Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste vídeo vamos apresentar o nosso clube de leitura. I'm going to introduce you guys to our book club. I am so excited. This video will be all in Portuguese. I will be talking to my friend Elisa in Portugal. So make sure to activate the closed captions if you struggle with following the conversation. Olá, Elisa, bem-vinda! Olá, Sandra! Obrigada. Elisa, eu acho que é interessante apresentar-te, antes de mais, aos meus subscritores. Tu és minha amiga de infância já desde o quinto ano de escolaridade. Verdade, verdade. É assim uma relação bastante longa. É verdade, é verdade. Uma das coisas que eu mais me lembro de ti, em criança, é o teu prazer pela leitura. É uma imagem que eu tenho. Fala-nos um pouco do teu prazer pela leitura, de como surgiu o teu canal YouTube. Então, desde que aprendi a ler, nunca tenho um livro muito longe de mim. Portanto, os meus tempos livres leio. À conta dessa paixão por literatura, acabei por há 4 anos fundar aqui um canal no YouTube exatamente sobre livros. Tenho listas de autores portugueses, tenho tags, tenho uma série de vídeos que os teus subscritores poderão explorar à vontade e ver pronto, algum conteúdo que lhes possa interessar. E por isso, quando me fizeste a proposta para este projeto, eu fiquei muito, muito entusiasmada, porque eu própria tenho um clube de leitura aqui em Caldas da Rainha, mas certamente não tem nada a ver com este nosso clube de leitura, porque vai ter um propósito muito definido, que é ajudar os teus alunos a aprenderem português. E a literatura é isso mesmo, tanto é entretenimento como escape, como cultura, como aprendizagem, que é o Claro, que nós claro. vamos aqui fazer. Exatamente, exatamente. E eu, do meu lado, realmente, quando tive esta ideia de criar o clube de leitura, lembrei-me imediatamente de ti, que eras a pessoa ideal para fazer parte desta equipa. Eu, há uns tempos para cá, tenho-me deparado com a falta de conteúdos em português europeu. Já falei deste tema, já falei sobre a falta de legendagem em conteúdos televisivos. Outra coisa com que me deparei, em relação aos livros, não só a falta de acessibilidade, uma pessoa nos Estados Unidos não consegue, ou muito dificilmente consegue comprar um livro em português europeu. Descobri uma livraria recentemente em New Jersey, mas se uma pessoa quiser comprar um livro em português europeu nos Estados Unidos, é super difícil, é um pesadelo mesmo. Tem que comprar diretamente de Portugal e o livro até chegar cá demora um mês ou dois. Portanto, realmente quem se dedica ao português europeu, quem está a aprender o português europeu, depara-se com estas pedras no caminho, como se costuma dizer, e Exato. nós quisemos facilitar esse processo e, portanto, criar aqui um apoio neste processo de aprendizagem. Por exemplo, não existe, uma coisa que nós também nos deparamos, não existem audiobooks, não existem audiolivros em português, basicamente. Tal como não existem versões juvenis, nem versões encurtadas, não existem. Isso efetivamente, que é o que pode facilitar a aprendizagem de uma língua estrangeira, não existe no caso do português europeu. Então, o nosso clube de leitura tenta ser uma resposta a isso. Quem quer ler um livro em português europeu vai ter aqui todo o apoio do nosso lado, desde o início até ao fim do livro, porque o objetivo principal do nosso clube de leitura é ajudar uma pessoa a ler um livro do início ao fim, certo, Elisa? Exato, e estamos aqui para ajudar. É para pegarem na tarefa e levarem até ao fim, sem frustrações, sem desistências, porque nós temos todo um conjunto de recursos preparados e feitos por nós, originais nossos, para ajudar os alunos nesse sentido.
Então se calhar acho que podemos passar à frente e vamos então apresentar o nosso projeto formalmente. Exato. Vai começar no dia 1 de março, é importante referir a data. Se estiverem interessados podem sempre mandar-me uma mensagem pelo Facebook, pelo meu site, alguma dúvida que tenham, podem deixar um comentário em baixo também. Então nós temos duas opções de clube de leitura, e eu vou começar a apresentar o primeiro. O primeiro, que denominamos estudo acompanhado e que tem o preço de $65, inclui acesso ao nosso Padlet exclusivo, com gravações áudio do livro, perguntas, listas de vocabulário e expressões idiomáticas. Inclui também feedback às respostas no Padlet, portanto, se os alunos responderem a alguma das perguntas, nós iremos dar resposta, algum comentário em termos gramaticais, etc. Inclui também 2 sessões Zoom de 1 hora, para um máximo de 10 pessoas por grupo. Se houver mais pessoas interessadas, nós poderemos até ter mais do que um grupo, e os guiões serão enviados com antecedência. Queres falar-nos um pouco, Elisa, sobre o Zoom? Qual é o objetivo desta chamada Zoom? Portanto, o objetivo da chamada Zoom é tanto discutirmos o livro em português, porque é a forma de aprender também a se expressar. Portanto, a discussão vai ser, vamos ter 2 chamadas Zoom, portanto, em cada chamada os alunos irão ter os guiões para essas chamadas antecipadamente, de modo que possam preparar as respostas e iremos então, todos em conjunto, conversar e analisar o livro em português. Uhum. Dividimos o livro em 2 partes para ser mais fácil também, certo? Para dar mais tempo aos alunos de se prepararem e não terem tanta informação para falar sobre. Exato, exato. É mais prático discutirmos cada parte numa chamada. Exatamente, muito bem. Então vou passar a apresentar a nossa segunda opção, que é o que nós denominamos estudo individual. Portanto, é para pessoas que não têm tanto tempo ou que nas datas que estamos a sugerir estão ocupadas e, portanto, querem ler o livro mais à vontade, querem fazer as atividades, ter acesso a todos os nossos recursos, mas não estão interessados ou não se sentem preparados para uma chamada Zoom. Então, tivemos também o cuidado de apresentar esta alternativa. Custa, como não inclui o Zoom, portanto é menos, portanto são $40, o que em euros seria 30 e poucos. Inclui acesso aos mesmos conteúdos, portanto ao Padlet exclusivo, e feedback às respostas. Elisa, queres explicar um pouco, se calhar em mais detalhe? O Padlet está a ser construído nesta altura com áudios, com listas de vocabulário, listas de expressões idiomáticas, tudo feito por nós. O aluno, se quiser acompanhar a sua leitura com a audição de nós a ler, poderá fazê-lo. Pode também, inclusive, gravar-se a si próprio a ler em voz alta. Pode responder apenas por escrito. Portanto, o Padlet é um recurso excelente que vai estar recheado de ajudas aos nossos alunos para que eles possam ler, progredir e entender o que estão a ler. O principal, como eu já referi, o objetivo é que o aluno se sinta confiante para ler o livro todo. E aqui são materiais de apoio. É óbvio que um aluno talvez mais avançado não vai precisar de recorrer tanto a estes materiais de apoio. Mas são sempre um complemento. Se surgir alguma dúvida em relação a uma expressão idiomática, tem esse apoio, não precisa de ir ao Google e procurar. E aqui terá, digamos assim, o nosso input. Tudo o que nós criamos, e eu acho que é importante referir, tudo o que nós criamos é 100% original, nosso. 100% das nossas ideias, 100% do nosso trabalho. Nós não falámos do critério de seleção do livro. Queres falar um pouco sobre isso? Então, o critério de seleção para um livro, para um clube deste género, porque é de um género muito específico, obedeceu ao critério de ser um autor português,
porque é sempre bom trabalhar com o material original e da língua original que estamos a tentar aprender. Ser um livro que aparece nas listas do PNL, e o PNL é a lista que as escolas usam para as leituras recomendadas. Portanto, nós fomos ver aqui as leituras para quinto e sexto ano. Que fosse um livro pequeno também, para que o aluno possa conseguir ler ao seu ritmo e conseguir terminar durante o prazo estipulado, que é um mês. Focámos-nos em encontrar uma história que agradasse a adultos, embora seja um livro juvenil. Uhum. A nossa primeira escolha irá ser um livro juvenil, mas com uma história muito engraçada, muito cheia de expressões idiomáticas, e é uma história tipicamente portuguesa, também para dar contexto aos alunos do que é estar em Portugal. Claro, claro. Eu fiz questão de, para o nosso primeiro livro, selecionarmos um autor português, neste caso uma autora. Portanto, eu acho que é importante sempre apoiar os autores portugueses. Vamos então apresentar o nosso livro. Queres apresentá-lo? Claro, certo? Ora então, o livro selecionado é este: O Muito. Rapaz e o Robô, de Luísa Douglas Soares. Portanto, é um livro pequenino, 41 páginas, com uma fonte bastante grande Uhum, e com ilustrações. Esta é apenas uma. uhum, uhum. Portanto, eu estou confiante que, com os materiais de apoio que nós preparamos, que o aluno, mesmo iniciante, demorará um bocadinho mais tempo, mas vai conseguir ler o livro até ao fim, garantidamente. Uhum. E vai compreender. Exatamente. O livro tem uma história giríssima, eu acho que é muito acessível, tem muito vocabulário que um iniciante conhece, portanto, eu acho que tem esse benefício. E a vantagem de ler um livro, eu gosto sempre de referir isto, é uma forma criativa de aprender uma língua, porque num livro um aluno é exposto a tempos verbais muito variados, talvez alguns que ainda não tenha aprendido, mas é uma forma criativa não só de ser exposto a vários tempos verbais, mas também a como estruturamos as nossas frases, porque as frases são estruturadas, em português, são estruturadas de uma forma muito diferente do inglês, por exemplo. E, portanto, acho que acaba por ser uma forma muito interessante de aprender a língua também. Sim, sim, e não só é aprender contextualizado. O objetivo do livro é ler o livro na sua totalidade, dependendo do nível do aluno, eu gosto de referir isto é um clube de leitura que está aberto a todos os alunos, portanto, desde o iniciante até ao mais avançado. A grande diferença é que o aluno mais avançado irá lê-lo mais facilmente e o iniciante com mais dificuldade. Mas com todos os materiais e recursos que nós desenvolvemos, todos os alunos irão compreendê-lo. Portanto, isso é essencial. Mais alguma coisa, Elisa, queiras acrescentar? Em termos da leitura, eu gostava de dizer a quem, aos teus alunos ou a quem esteja interessado em se juntar ao nosso clube de leitura, não tenham receio em pegar no livro, ler e não compreender tudo. É normal. Isso vai ser normal. Mas tentem fazer a leitura e apanhar o sentido. Se apanharem o sentido, estão quase lá a compreenderem a leitura. Não se preocupem em ir de 5 em 5 minutos ao dicionário ver o significado de alguma palavra. Tentem apanhar o sentido, porque senão vai ser uma leitura muito truncada e depois vão ficar frustrados e não vão acabar. E Uhum. nós não queremos isso. Portanto, vocês, com os materiais todos, vão ser capazes de fazer essa leitura. Claro, exatamente, porque terão sempre acesso a esses materiais de apoio. Podem sempre imprimir e ter, por exemplo, a lista de vocabulário ao lado, para o caso de terem de recorrer, mas a ideia é mesmo tentarem ler o livro na sua totalidade e com a disponibilidade que tiverem, porque os timings, a forma como organizamos o clube de leitura, tem um timing bastante alargado, um mês inteiro para um livro com poucas páginas, portanto, permite mesmo, eu acho que permite
essa dedicação, esse tempo à leitura do livro. Bom, então agradeço-te, Elisa, pelo teu tempo, pela disponibilidade e participação neste projeto. Obrigada, eu é que agradeço por teres lembrado de mim para este teu projeto que me é tão querido. Que bom, que bom. E eu agradeço também a todos, os interessados. Não se esqueçam de deixar um comentário em baixo e podem sempre enviar-me uma mensagem no meu site ou através do Facebook se estiverem interessados ou quiserem mais informações sobre o nosso clube de leitura. Obrigada e até à próxima!